Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando aqui hoje, por quê? Porque vídeo passado eu fiz da escrita expressiva, né? Então eu achei importante, para não perder o fio da meada, falar para vocês aqui sobre outro tipo de escrita. Todo mundo já ouviu falar que quando a gente escreve no caderninho os desejos que a gente quer, esses desejos se realizam, né? Então eu vou falar aqui hoje um pouquinho disso, vocês vão entender. Só que eu vou ler aqui no caderno que eu notei para não perder nada para falar para vocês, né? Então, e depois eu volto aqui para falar do meu jeito. Vamos lá. Olha, o principal argumento que as pessoas usam, né? Que essas pessoas que defendem essa prática é a lei de atração e a manifestação. Tem uma palavra em inglês aqui, vou passar em português. Escrever para manifestar. É isso que eles defendem essa prática. E essa prática tem vários itens, né? Tem vários pontos, então eu vou começar por eles. O primeiro ponto, foco e clareza mental. Nesse ponto de foco e clareza mental está escrever ativa o sistema de ativação reticular, SAR, do cérebro. O cérebro passa a filtrar e notar oportunidades que antes passavam desapercebidas. A pessoa transforma desejos vagos em metas específicas. Outro ponto que eles defendem: conexão emocional e subconsciente. O primeiro ponto desse item. O ato físico de escrever fixa a ideia no subconsciente. Obriga a mente a mentalizar a cena detalhada enquanto escreve. Gera a emoção de já ter alcançado o objetivo, o que muda a atitude da pessoa. Outro ponto: alinhamento de ações. Psicologia prática. Funciona como um compromisso pessoal diário. Sem perceber, a pessoa muda seus hábitos para alcançar o que escreveu. Outro ponto: argumento energético e espiritual. Defensores afirmam que pensamentos e palavras escritas emitem uma frequência energética. Ao escrever no tempo presente, como já se fosse real, você sintoniza com a realidade desejada. Argumento, outro tipo de argumento, né? Ao escrever os desejos no caderno, baseia-se numa mistura de neurociência e energia física quântica, né? E outro detalhe que está aqui que eu acho importante é assim, a gente tem que escrever sempre no presente, com gratidão, né? Por exemplo, em vez de você falar eu vou, né? Então, eu sou, né? Vamos colocar uma frase aqui para servir de exemplo. Eu, eu quero comprar um carro, né? Eu já comprei um carro. Eu agradeço por ter comprado esse carro, né? É assim que é para escrever. Então, gente, o que eu posso falar de tudo isso é que eu escrevi, se vocês pegar um vídeo meu de janeiro de 2026 agora, eu estava fazendo as metas que eu gostaria de cumprir em 2026. E assim, por incrível que pareça, algumas coisas que tá lá, né? Eu consegui continuar fazendo, que eu fazia em 2025, e coisas que eu não esperava alcançar, eu escrevi e alcancei, gente. Por exemplo, 2025, eu pus lá que eu queria reformar meu apartamento, né? E comprar o guarda-roupa, né? Que é uma coisa que vai dinheiro. E eu consegui em 2025 mesmo. Agora, eu escrevi lá em 2026, por exemplo, que eu queria continuar dançando, né? Parece simples, né? Mas graças a Deus, todo sábado tô indo dançar com as minhas amigas, que isso me distrai, me desestressa,
me prepara para enfrentar a semana. Fiz novas amizades, né, que eu tinha escrito lá. Continuei tomando meus cafés, estou lendo aqui para não esquecer, né? Uma amiga se aposentou esse ano, me chamou para tomar café com ela, eu adorei. Quem quiser pode me chamar para tomar café, que eu gosto. Então, e organizar as finanças, gente. A minha finança estava meio atrapalhada, sabe? A gente vai jogando no cartão, daí vira uma bola de neve, né? Então, eu achava assim que não poderia controlar isso, mas Deus, assim, me abriu os olhos. Eu escrevi isso também no caderninho e de alguma maneira eu consegui controlar, graças a Deus. E viagem. Viagem, gente, eu tava assim, com o cartão meias contas altas. Eu achava que não ia dar para me viajar. E eu viajei para Bonito já esse ano. Eu não vou lembrar o mês, né? Esse ano eu já fui viajar. Eu pensava que não era possível e foi. E outra coisas, né? Continuei com os vídeos, graças a Deus. E o carro que eu comprei, gente, lembra que eu falei que meu carro tava quebrando muito, né? E eu falo no vídeo, em janeiro de 2026, as metas que eu queria trocar o carro. E o mais interessante que vocês voltar nesse vídeo, eu falo lá que eu ia trocar o carro, que eu poderia trocar o carro só em 2027, quando meu filho acabasse a faculdade, meu filho mais velho. Só assim que eu teria condições de trocar o carro. E, gente, eu escrevi lá e ainda eu comentei no vídeo de janeiro, eu falei assim, mas vai que acontece alguma coisa, eu troco antes. E não é que eu consegui trocar antes? Olha só, eu escrevi isso em janeiro, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, comprei em maio. Em maio e junho. Agora não sei, maio e junho. Ó, prazo de janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Prazo de 5, 6 meses, gente. Olha só. Eu consegui trocar o carro. Era uma coisa que eu não esperava. E eu escrevi lá, Deus me deu, como que eu posso falar? Deus me fortaleceu, me sustentou, eu pude organizar minhas finanças e apareceu uma ideia aí para mim trocar o carro. E eu tô com carro zero, gente. Olha que coisa boa. Então, gente, o que eu quero falar aqui é que eu não sei porquê, eu não acreditava nessas coisas de escrever no caderninho, né? Mas funciona assim, né? Funciona escrever. Então não custa nada, não custa dinheiro. Vamos escrever no caderninho, sim, os desejos que a gente tem, né? Escrever no presente, sendo já agradecida pelo fato ocorrido. É isso. E assim, gente, a minha mãe sempre me ensinou a acreditar em Deus, né? Eu não acho que seja só escrita também, né? O principal é a gente confiar, a gente pedir para Deus e a gente fazer a ação de conseguir o que a gente quer, né? Então, o principal é a gente confiar em Deus, né? Que Deus vê o desejo dos nossos corações e atende, né? E Deus sabe o que é bom pra gente. É isso que eu acredito. Se a gente não conseguiu ainda, é porque não está na hora exata. Tudo tem o tempo de Deus. Mas eu acho que a escrita, gente, tanto na parte que eu falei, a escrita expressiva, que ajuda quando você tem algum trauma, alguma emoção profunda, ajuda você a analisar e a conseguir conviver melhor com esse trauma. Então, essa escrita de desejos, o que eu acho, e agora é a Cristina falando, essa escrita de desejo, o que que faz, que eu percebo na cabeça da gente? Ela organiza as ideias da gente, né? A gente põe os objetivos que a gente quer alcançar, a gente coloca os desejos que a gente quer, né? E lá tem como você ver o que é prioridade, né, da gente alcançar primeiro e o que seria secundário, que você pode deixar para depois, né? E assim, é interessante que você escrevendo, você organiza a sua mente,
sabe? Na escrita. Você organiza a sua mente, tá lá no papel para você sempre rever, para você sempre colocar uma meta a mais que você deseja ou você tirar, né? Então tá lá o caderninho. Eu acho isso muito bom, organiza a mente, organiza o pensamento e você fica com mais ânimo para conseguir as coisas. E depois, quando você consegue, gente, olha que coisa boa. Eu fui riscando lá que eu consegui reformar meu apartamento, consegui comprar meu guarda-roupa. Agora eu vou riscar que eu consegui comprar meu carro zero. Consegui viajar para Bonito, que é uma viagem longa, né? E tô lá riscando. Espero que vocês também consigam, viu, gente? Todos os desejos do seu coração, né? Aquele que só Deus sabe, né? Porque, assim, o mais importante da vida é a gente viver na simplicidade, né? É a gente ter saúde, poder fazer as nossas atividades diárias. Mas a gente precisa, assim, para viver de uma casa, precisa de um carro, precisa de um pouquinho de lazer, né? A gente tem que ser feliz com o que a gente tem, mas a gente pode desejar coisas que estejam ao nosso alcance, à nossa realidade, né? E olha, a gente consegue, com Deus a gente consegue. Então, gente, é isso que eu vim falar aqui para para vocês, né? Vamos escrever, não custa nada. A gente organiza o nosso pensamento e a gente fica com a ideia fixa naquela meta que a gente tem que alcançar, a gente fica com um propósito na vida de fazer alguma coisa, né? Pela gente, pelo bem-estar dos nossos, que a gente convive do nosso lado. Então é isso, gente. Então, não se prolongando mais, é isso que eu queria falar para vocês, viu? Eu procuro trazer aqui, como eu falei no outro vídeo, o que me ajuda. E isso me ajudou e espero que ajude em vocês também, tá? Então eu fico por aqui. Fiquem com Deus. Obrigada pela escuta. Obrigada pelo precioso tempo de vocês. Espero vocês nos próximos vídeos, se Deus quiser. Beijos, fiquem com Deus.